Epístola do apóstolo João, a sua primeira epístola, capítulo 5. Vamos ler do verso 11 até o verso 15. Assim diz o texto sagrado. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, na tua santa presença, queremos, ó Pai querido, ouvir o Senhor falar aos nossos corações, pois somente através do Senhor ministrando a nós pela tua palavra, nós somos renovados, fortalecidos, nós aprendemos a verdade, somos instruídos, ó Pai, na verdade. Ó Senhor, para tanto eu suplico que o Senhor me usa com graça, o Senhor me usa como instrumento teu, como um vaso nas tuas mãos, para que verdadeiramente, ó Pai, eu fale verdades acerca da tua palavra. Usa, meu Pai, como instrumento teu para edificar a tua igreja. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos aqui finalizando. Próximo momento em que nós vamos aqui o púlpito será então a nossa última mensagem aqui no livro de 1 a João. Nós temos aprendido que essa epístola, logo na introdução, o autor ele não se identifica. Nós não sabemos por essa epístola quem foi o autor, mas a tradição da igreja, ela tem confirmado que a autoria ela é joanina, que o mesmo apóstolo que escreveu o evangelho com o seu nome, foi ele quem escreveu também esta primeira epístola. Inclusive, nós temos inúmeras citações dos pais da igreja já no primeiro século, confirmando então que é João o autor desta epístola. Assim como através dessa epístola nós não sabemos quem é o autor, também nós não sabemos quem é o destinatário a partir desta epístola. João, ele não menciona nenhum nome, ele não endereça nessa epístola a um nome em particular, ele não endereça ela a alguma região, e também não endereça ela a alguma igreja. Normalmente se acredita que esta fora uma epístola circular, no qual ele escreveu para fortalecer toda a cristandade em geral. Aqui no capítulo 5, no verso 13, assim está escrito: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então ele escreveu para os que creem, foi interessado então para todos os cristãos. O motivo que levou o apóstolo João a escrever essa epístola foi para combater os falsos ensinamentos dos falsos mestres que estavam se introduzindo no meio da cristandade, trazendo heresias, trazendo mensagens, doutrinas que era contrária ao ensinamento dos apóstolos. Nós podemos ver isso no capítulo 2, no verso 18 e 19, no verso 26, que diz: filhinhos, é já a última hora, e como vistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós,
essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então esse foi o propósito, ele escrever para combater então esses hereges, esses no qual ele os chama de anticristo, que já haviam se levantado ali na sua época. No capítulo 4, verso 1, ele diz: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então muitos falsos profetas estavam ali com heresias, contrariando os ensinamentos dos apóstolos. João então ele se propõe a escrever essa epístola para fortalecer a cristandade. A base desses falsos mestres, desses falsos profetas, no qual eles estavam se levantando com as falsas doutrinas, eram duas. A primeira é que eles negavam que Jesus é o Cristo. Eles negavam a Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado que fora enviado para salvar a humanidade. No capítulo 2, o verso 22 e 23 diz: quem é o mentiroso, sendo aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então era essa uma das doutrinas falsas que os mestres que haviam se infiltrado no meio da igreja estavam propagando, os falsos mestres. A segunda base dos falsos ensinos é que eles negavam que Jesus Cristo veio em carne. Eles negavam que aquele homem que fora batizado, que fora morto na cruz, eles negavam que ele era Deus. Eles negavam então a divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles negavam que Deus havia se feito carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, aliás, o capítulo 4 dessa epístola, o verso 2 e o verso 3 diz: nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O apóstolo João, então, ele chama esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, falsos profetas, que estavam proferindo essas mentiras acerca de Jesus Cristo, ele os chama de anticristos. A data que essa epístola foi escrita, a tradição, ela acredita que foi por volta do final do primeiro século, por volta do final do primeiro século depois de Cristo. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o propósito aqui de João ele tem como desejo fortalecer aqueles que creem no testemunho dado por Deus, levando eles a se assegurarem, a se firmarem, a se fortalecerem na fidelidade de Deus. Esse é o propósito então de João ter escrito essa porção que nós vamos agora desenvolver. Vejamos então a partir do verso 11. O verso 11 ele diz: e o testemunho é este. O testemunho no qual João aqui ele se refere foi esse que ele acabou de dar nos versos anteriores, no qual ele faz menção de fatos históricos, como o batismo de João, que ele diz que ele veio em carne e sangue, referindo-se então ao batismo de João, no qual o próprio Deus, ele, de uma forma audível, ele se referiu a Jesus Cristo como sendo seu Filho. Ele se refere também ao sangue, mostrando outro fato histórico, que ele estava se referindo também à morte de Jesus ali na cruz, onde através de milagres feitos por Deus por ocasião da morte de Jesus Cristo, o centurião e outras pessoas que ali estavam reconheceram que Jesus Cristo era Deus. O testemunho que ele se refere aqui no verso 11, o testemunho é este, também é o testemunho da Trindade, ainda que separadamente cada um deles deu um testemunho sobre a divindade de Jesus, seja o Pai, o Filho e o Espírito.
mas os três, de uma forma comum, os três, eles concordam entre si, reconhecendo a Jesus Cristo como Deus. E o testemunho também, que ele falou aqui nos versos anteriores, é acerca da igreja, no qual o Espírito, a água e o sangue, se referindo então ao Evangelho que ele é pregado pelo poder, pela capacitação do Espírito Santo. O Espírito, a água vem a ser o batismo nas águas e o sangue vem a ser a ceia. Então é um tríplice testemunho, tanto da igreja, como da Trindade, como também de fatos históricos, todos eles corroborando acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então ele chega aqui no verso 11 e ele diz: o testemunho é este. Olha aqui do verso 5 ao 7, os versos anteriores. Quem é que vence o mundo, sendo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Então, no verso 11, depois dele dar esse testemunho, no qual a Trindade, a igreja, no qual os fatos históricos testemunharam que Jesus Cristo é Deus, ele diz: o testemunho é este. O testemunho é este. E ele continua: que Deus nos deu a vida eterna. Irmãos, como é importante essa frase aqui do apóstolo João. Ele mostra que nós temos a vida eterna porque nos foi dado. Ele mostra, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Algo que eu já mencionei aqui, gostaria de repetir, que uma das características que difere o cristianismo de qualquer outra religião do mundo é que somente a fé cristã, somente o cristianismo crê na salvação através dos méritos de Deus. Qualquer outra religião, qualquer outra religião, eles colocam a salvação através de um esforço humano, através do mérito do homem, através de algo que o homem deva fazer. Mas nós somos salvos pela graça, pela vontade, pela benevolência, pelos méritos de Deus. E somente o cristianismo defende isso. Somente a fé no Deus verdadeiro mostra que nos foi dado a salvação. Nós alcançamos essa dádiva não por mérito nosso, ou por algo que porventura viéssemos ter feito, mas somos salvos porque Deus nos deu a vida eterna. Ele diz aqui no verso 11 que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida eterna nos foi dada sem nenhum mérito nosso, sem algo que tivéssemos feito, sem um esforço que por nós mesmos pudéssemos ter alcançado a vida eterna. Foi nos dado como graça, como dádiva divina. Efésios capítulo 2, no verso 8 ao 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que motivou Deus a nos dar a vida eterna não foi algo que Ele pudesse ter visto em nós, ou algo fora de Deus. Não, Deus Ele nos deu a vida eterna em virtude, e tão somente em virtude da sua vontade, da vontade dEle. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 5 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes que houvéssemos nascido, antes que houvéssemos feito bem ou mal, antes que alguma virtude pudesse ter reconhecida através das nossas vidas. Não, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito
da sua vontade. Efésios capítulo 1, do 4 ao 5, nos escolheu antes da fundação do mundo e pela sua vontade. Foi isso que nos fez termos a vida eterna, a vontade de Deus. Deus, Ele nos deu a vida eterna em virtude do amor dEle. Ele, por Ele mesmo, nos amou. É importante nós pensarmos no que diz respeito ao amor de Deus, porque estamos falando de Deus sendo um ser perfeito, e Deus, Ele na sua perfeição, Deus, Ele se autossatisfaz em si mesmo. Deus, Ele não precisa de nada fora dEle para que Ele possa se aperfeiçoar ou melhorar, ou se satisfazer. Não há nada fora de Deus possa completar a Deus, ou possa satisfazer a Deus. Deus, Ele se auto-realiza em si mesmo. Deus, Ele se satisfaz em si mesmo. Deus, Ele se autocompleta em si mesmo. Isto faz de Deus Ele ser Deus. E foi Ele, nele, por nos amar, que fez com que nós fôssemos salvos. João capítulo 3, o verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando João ele diz aqui que Deus nos deu a vida eterna, foi uma dádiva, pela sua graça, pela sua benevolência, pela sua vontade, pelo seu amor, pela sua escolha. E a vida eterna, no qual nós temos como dádiva divina, não consiste tão somente na imortalidade, mas também em conhecer a Deus e conhecer o seu Filho. João capítulo 17, o verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que nós venhamos entender a vida eterna não somente como uma pólice contra o inferno, mas também no desejo de nós nos completarmos, nos realizarmos também ao mantermos comunhão com Deus, a conhecermos ao nosso Salvador, a vivermos uma vida de comunhão com Ele, porque a salvação consiste na reconciliação do homem com Deus, e ao estarmos reconciliados com Ele, que temos prazer em conhecê-lo, a Ele e ao seu Filho. João, ele continua aqui no verso 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Algo também muito importante, no qual João ele mostra aqui: não existe vida eterna fora de Jesus Cristo. Se temos a vida eterna, se nós somos salvos, se os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna, se nós hoje fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, se hoje nós temos a convicção de que Jesus Cristo nos foi preparar morada, e nós iremos viver com Ele eternamente, é porque estamos em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não existe vida. Por isso, nós entendemos que a única verdade está na palavra de Deus, onde as Escrituras Sagradas, ela fala o plano de Deus para sermos salvos, e o plano de Deus está em anunciar a Jesus Cristo, o seu Filho que foi enviado para nos salvar. Ele diz aqui: e esta vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Não há vida eterna, não há salvação fora de Jesus Cristo, não há um plano B, não há uma segunda alternativa. É uma falácia dizer que todas as religiões levam a Deus. Não, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, assim Ele diz.
Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus Cristo. A salvação é algo que alcançamos tão somente em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 21 diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a vida eterna, ela reina pela justiça, através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. O único meio de salvação é através de Jesus Cristo. João, quando ele terminou de escrever o seu evangelho, e ele então fala acerca dos sinais que Jesus ele fez, ele mostra que Jesus ele fez muitos outros sinais fora deste, mas os que estão aqui narrados nas Escrituras Sagradas, ele teve um propósito. Ele diz no capítulo 20, verso 31 do seu evangelho: estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, só podemos ter vida eterna, só podemos nos ser reconciliados com Deus, só podemos nos unir a Deus tão somente em Jesus Cristo. Verso 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O verso 14, quem tem o Filho, aliás, o verso 12, quem tem o Filho tem a vida. Veja bem, esse verso 12 aqui é uma consequência lógica do verso 11. Se a vida eterna está em Jesus Cristo, e se nós estamos em Jesus Cristo, se nós cremos no testemunho que Ele deu, que o seu Filho é o próprio Deus encarnado, que morreu na cruz para nos salvar, e se nós estamos em Jesus Cristo, então quem tem o Filho tem a vida. Quem tem a Jesus Cristo, quem o reconheceu como Senhor e Salvador, quem confessou os seus pecados, quem se humilhou diante de Deus, e entendendo que a morte de Jesus Cristo foi pelos seus pecados, pelos nossos pecados, Ele nos substituiu na cruz do Calvário, então quem tem o Filho tem a vida. João, aqui na verdade ele está apenas repetindo algo que ele havia aprendido do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha em João capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ter a vida eterna significa conhecer a Cristo, confessá-lo como Senhor, ter comunhão com Ele, permanecer nele. É uma outra forma no qual João ele usa para mostrar o significado do que vem a ser crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo é o mesmo que ter a Ele, é o mesmo que confessá-lo, é o mesmo que recebê-lo, é o mesmo que ter comunhão com Ele. Ter Cristo é ter a vida eterna. E o verso 12 ele continua: quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É outra consequência lógica, visto que a vida eterna está em Jesus Cristo, quem tem o Filho tem a vida. Da mesma forma, quem não tem o Filho, e visto que somente em Jesus Cristo temos a vida eterna, automaticamente quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, continua separado de Deus, continua debaixo da condenação. Essa pessoa que não tem Jesus Cristo, ela não foi reconciliada com Deus, ela continua morta
em seus pecados e delitos. Ela fora lançada fora do jardim do Éden, separada da comunhão de Deus, e continua então nessa condição de morta espiritualmente. Quando a pessoa não tem a Cristo, não tem a Jesus Cristo, ela permanece como inimiga de Deus, ela não tem a vida. É o que diz aqui: quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. João capítulo 3, o verso 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você pode perceber esse texto, onde João ele diz, João capítulo 3, o verso 36, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não é que a ira de Deus vai vir sobre essa pessoa pós-morte, se a pessoa for lançada no inferno. Não, essa pessoa já está debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus que já está sobre essa pessoa permanece, visto que ela não tem o Filho. João capítulo 3, o verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, não ter o Filho é estar debaixo da condenação. Não ter o Filho é estar debaixo da ira de Deus. Não ter o Filho é estar separado, é inimigo de Deus, é estar morto espiritualmente, é não ter comunhão com Deus. O verso 13: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. O propósito aqui de João é assegurar, é dar aqui a certeza de fé sobre aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, é dar segurança para vocês que creem no Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ter convicção que vocês têm a vida eterna. O que ele está mostrando é que quem não crê no Senhor Jesus Cristo não tem a vida eterna. A segurança da vida eterna, a segurança que nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna, só é verdadeiro, só pode ter segurança quem crê em Jesus Cristo. Olha aqui o verso 13: essas coisas vos escrevi a vós quem? Os que credes no nome do Filho de Deus. É somente para vocês que creem no nome do Filho de Deus, vocês que estão convictos que Jesus Cristo morreu na cruz por vocês que têm a fé no Senhor Jesus Cristo, esses podem ter a segurança da vida eterna. A segurança da vida eterna, a segurança que pós-morte iremos para o céu, só é possível aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. É uma promessa que foi dada somente àqueles que creem no nome de Jesus. Tito, capítulo 1, verso 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, essa promessa é dada somente àqueles que creem. Nós temos confiança, tendo como base as promessas de Deus, e a nós nos foi segurado. Podemos confiar, podemos ter a certeza, podemos ter a segurança da vida eterna. Somente os que creem têm essa segurança, têm essa promessa. O verso 13 ele continua: para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais
no nome do Filho de Deus. A vida eterna no qual nos fora prometido, a vida eterna no qual João ele está abordando, que está em Jesus Cristo, no qual nos foi dada e no qual nós temos, entenda, é um ato consumado, não é algo que você vai receber, não é algo que você vai adquirir pós-morte, você já tem a vida eterna, você já é filho de Deus, os seus nomes já estão escritos no livro da vida eterna. É isso que Pedro lhe fala quando menciona que nós somos cidadãos dos santos e nós somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra, visto que nós estamos aqui de passagem, pois nós somos cidadãos dos céus. A vida eterna já nos foi dada, já nos foi outorgada. O sacrifício de Cristo já foi consumado, e visto que Deus ele aceitou o sacrifício dele, Jesus ele ressuscitou para confirmar a nossa justificação diante de Deus. É isso que ele fala aqui no verso 13. Veja bem a parte B. E essas coisas os escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais, essa parte, para que saibais que tendes, nós tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, nós já temos a vida eterna, nós já somos filhos de Deus, nós já temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Não é algo que iremos alcançar, mas é algo já consumado. E para te dar uma garantia, e para que você ficasse satisfeito e convicto que você já é filho de Deus, você já foi comprado com o sangue dele, Deus então te sela com o Espírito Santo. Ele faz com que o Espírito Santo venha habitar em nós, como prova, como garantia da nossa salvação. Efésios capítulo 1, no verso 13 e no verso 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Ou seja, foi nos dado aqui o selo, o próprio Espírito Santo habitando em nós, como garantia que nós já somos salvos, já somos filhos de Deus, já fomos justificados por Cristo, já temos os nossos nomes escritos no livro da vida eterna, já somos cidadãos dos céus. Vós já tendes a vida eterna. É o que ele diz aqui no verso 13. No verso 14, continuando, ele diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja bem, o apóstolo João, ele nos deu aqui a segurança que nós temos a vida eterna. Ele nos assegurou que nós, os que cremos no nome do Filho de Deus, já tem a vida eterna. Para tanto, nossos nomes já estão escritos no livro da vida, nós já somos selados com o Espírito Santo, e visto que nós já temos a vida eterna, nós agora podemos ter confiança que temos acesso a Deus, e podemos então orar, visto que você já tem a vida eterna, visto que você já foi reconciliado, e você tem comunhão com Deus, então você confie que Deus, Ele ouve a sua oração, que você tem acesso a Deus, que você não é inimigo de Deus, mas Deus, Ele tem prazer em ouvir as suas preces, e ouvir as suas orações. O fato de que você tem a vida eterna,
Isto te traz agora uma confiança de acesso a Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Hebreus capítulo 4, verso 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode ter confiança, você pode ter a certeza que você tem acesso a Deus, que Deus ele tem prazer em te ouvir, que Deus ele se inclina para ouvir a sua oração. Você, por ter a certeza da salvação, você pode confiar que você tem acesso a Deus. E no final, aqui no verso 14, ele diz: ele nos ouve. Ser ouvido por Deus é ter a certeza de sermos atendidos. Veja bem, se Deus ele já nos deu o maior benefício que alguém já poderia ter, que é a vida eterna, como Deus não nos daria coisas menores que venham a ser as respostas de nossas petições? Romanos capítulo 8, verso 32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus ele não poupou o seu filho, pelo contrário, ele entregou para morrer pelos seus pecados, como ele não daria todas as outras coisas que são pormenores? Então, por termos a certeza da vida eterna, podemos ter então confiança de acesso a Deus. O verso 14, ele diz: e esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Algo que eu gostaria de pensar aqui: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É bem verdade que temos acesso a Deus, é bem verdade que podemos ter a confiança de sermos atendidos por ele, mas o apóstolo João aqui ele condiciona as respostas das nossas orações, que elas sejam segundo a vontade de Deus. Nós podemos pedir e temos a convicção de que Deus ele irá nos ouvir, mas está condicionado a nós orarmos dentro de um padrão que seja segundo o caráter de Deus, que as nossas petições também sejam santas, que as nossas petições sejam puras. Tiago ele fala: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes com seus próprios deleites. Que a nossa oração seja auxiliada pelo Espírito Santo, visto que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então que possamos orar tendo como base os mandamentos de Deus, tendo como base os ensinamentos de Deus, que seja de acordo com a vontade já expressa por Deus aqui nas Escrituras Sagradas, que tudo que nós viermos pedir seja para a glória dele, que seja algo santo, que seja algo puro. Sim, Deus ele irá nos ouvir. Temos essa segurança como resultado da nossa certeza de salvação, mas que as nossas petições sejam segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Terminando aqui o verso 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A certeza que nós temos de que Deus ele nos ouve e que as nossas orações são favoráveis a ele, e de que nós pedimos segundo a vontade dele,
Isso conforta os nossos corações e nos dá a certeza, a convicção de que nós seremos atendidos, que as nossas preces elas serão respondidas. É bem verdade que nem sempre Deus ele nos atende de imediato, mas nós temos a certeza que Ele será favorável a nós, que Deus ele se agrada em nos abençoar e responder às nossas preces. A certeza que nós temos de termos acesso a Deus faz com que nós tenhamos confiança em nossa oração, e quando nós oramos com confiança, de acordo com a vontade dEle, isso nos dá a certeza de que Deus ouve e responde às nossas petições. Mateus, capítulo 21, verso 22 diz: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Marcos, capítulo 11, verso 24 diz: por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Tem um texto no qual foi escrito por Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 6, no qual ele fala sobre oração, mas no mesmo texto que ele fala sobre oração, ele mostra que nós devemos estar dando também ação de graças. Vejamos aqui, Filipenses 4, verso 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. No momento que você estiver orando, no momento que você estiver suplicando, você também já esteja automaticamente agradecendo. Essa gratidão, ela não tem que ser feita depois da nossa oração ser recebida, mas por nós termos a certeza que Deus ele nos ouve, e Deus ele se agrada em responder às nossas petições. Quando elas são feitas segundo a vontade dEle, nós já podemos estar agradecidos a Deus, sabendo que Ele irá responder às nossas preces. Por isso que as suas orações, as suas súplicas, já venha com ação de graça, já agradecendo a Deus pela resposta, visto que o que você pediu foi segundo a vontade de Deus, e Deus terá prazer em nos responder. Para concluir, algumas verdades que esse texto aqui nos dá. A primeira, temos a vida eterna. A segunda, temos acesso a Deus através das orações. A terceira, temos a certeza de sermos atendidos por Deus. E por fim, tudo isso, todas essas certezas, elas só são verdades, só são possíveis em Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. João, capítulo 15, o verso 5, porque sem mim nada podeis fazer. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra essa que nos conforta, palavra essa, Pai querido, que nos dá segurança de sermos salvos em Jesus Cristo, de termos acesso ao Senhor, de estarmos, ó Pai querido, contigo. Obrigado, ó Pai, por essas verdades no qual o Senhor nos ensina. Obrigado, ó Pai querido, por ter comunhão contigo já agora em Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai querido, nos firmarmos em Cristo, nos satisfazermos em Jesus Cristo, e estarmos confiando em Cristo, e nos alegrarmos em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque tudo é possível em Jesus Cristo. Nele está o sim e o amém. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos abriu os olhos e nos revelou o teu amor para conosco em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.